Pois é, chegou o fim do ano e a gente aqui trabalhando. Na verdade, a gente está aqui trabalhando pelo reino de Deus, então a gente está fazendo missão, né? Gente, nós estamos no último episódio de 2025 desta temporada que foi muito maravilhosa, muito corrida, né? Passamos aí por muitas situações, mas não vamos fazer uma retrospectiva, não. Nós vamos falar de um tema que está aí na nossa cara, na nossa casa, na nossa igreja. Quem já viu o título sabe do que eu estou falando, né? Nós vamos falar sobre a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Essa família linda de Nazaré que está aí no nosso presépio, que está na igreja, que está em nossa vida, mas deve estar antes de tudo em nosso coração. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Da importância a gente já sabe. Agora, o que a gente pode aprender com a Sagrada Família de Nazaré? Vem com a gente, você está no podcast Vamos Juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Aqui falando com você sou eu, Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e você já sabe, é uma alegria enorme te receber aqui. É muito bom poder compartilhar esse espaço com você que vem para junto da gente, caminhar com a gente, que segue conosco, que vem junto a partir do Spotify, a partir da Deezer, a partir do YouTube e também do rádio. As muitas emissoras que nos retransmitem o nosso carinho, o nosso afeto. É muito legal poder fazer parte dessa programação tão especial, porque também conta com a gente, com a nossa colaboração. A todo mundo que está chegando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de muito afeto e de muito amor também. Você já sabe, né? O tema do nosso episódio de hoje é sobre a Sagrada Família. E é lógico que esse espaço agora é um espaço que é só amor. Porque, minha gente, a Sagrada Família é amorzinho demais. No entanto, a gente tem outros aspectos também bem interessantes que vão nos ajudar a conhecer, a amar, a querer muito mais, ser devotos, estar atentos à Sagrada Família. Eu falei no início que o tema do nosso episódio de hoje está na nossa cara, ele está na nossa igreja e deve estar também junto do nosso coração, porque eu estou falando exatamente da Sagrada Família de Nazaré, que fica tão evidente lá no presépio, que a gente monta todos os anos, no tempo do Natal, seja em casa, seja na igreja, mas é importante que ele fique também bem bonitinho dentro do nosso coração. A pesquisa de hoje para esse episódio está em alguns artigos que eu andei pesquisando, algumas falas do Papa Leão e também na revista Desde la Fé, que é uma revista eletrônica, mas também física, de lá do México. Menino, eu tô chique, viu? Tô dando uma pesquisada aí para o nosso podcast ficar bem interessante. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, tá perdendo tempo, hein? Procura por nós no Instagram, podcast Vamos Juntos, e vem com a gente para todo domingo a gente se encontrar, além das quintas-feiras, que é o dia que a gente lança esse episódio online, tá bom? Então a gente tem vários encontros lá no Instagram durante a semana e você é nosso convidado a nos seguir e fazer amizade com a gente por lá. Vamos então ao tema? Vamos logo mergulhar nesse tema tão maravilhoso? Com diversas imagens conhecidas pelo mundo todinho, a gente abre a porta da imaginação para recordar a Sagrada Família. Você já sabe, né? A Sagrada Família é composta por Jesus, Maria e José. Eles estão sempre juntinhos, unidos no amor de Deus, sendo um exemplo dos valores cristãos para todas as famílias do nosso tempo. A primeira imagem é quando a gente imagina Maria ainda com Jesus dentro da barriga, em seu ventre, caminhando com José para Belém, para o recenseamento convocado por César Augusto. Já que José, ele pertencia à linhagem de Davi, como a gente vê lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículos 4 ao 20. Uma segunda imagem que a gente tem da Sagrada Família, que vem logo à nossa mente, é na manjedoura,
lá naquele quintalzinho, no estábulo, no dia do Natal, onde a gente vê a Sagrada Família rodeada por pequenos animais, alguns anjos que cantavam os louvores a Deus pelo nascimento de Jesus, como a gente também vê no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 6 e 7. E uma terceira imagem que a gente pode trazer à nossa mente é Maria montada num jumentinho, fugindo lá para o Egito com José e com o menino Jesus, por causa da perseguição de Herodes, que ordenou matar todas as crianças menores de 2 anos, agora chamadas de santos inocentes. A gente vê essa perseguição retratada e narrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos do 13 ao 18. Celebrar a Sagrada Família no domingo seguinte do Natal, que já é uma tradição em nossa igreja, é algo muito importante para nós. Inclusive, neste ano 2025, vai ser bem pertinho, né? Celebraremos o Natal no meio da semana e lá no domingo a gente vai celebrar, então, a Sagrada Família de Nazaré. Ela é símbolo de unidade, compreensão, amor, respeito, afeto, oração e grande fé. Ela permanece sempre unida, obedecendo à vontade do Pai. Maria, com o seu sim a Deus, abre as portas para a nossa salvação. José, com sua fé em Deus, acolhe Maria como imaculada e protege a mulher que ele ama com cuidado e amor incondicional. Jesus, o menino obediente, atento aos ensinamentos que seu pai e sua mãe lhe dão, nas tarefas de casa, como qualquer criança normal, mas também ali preparava-se para ser o redentor da humanidade. O que é que a gente pode aprender com esta imagem linda da Sagrada Família que nos foi apresentada? Quando a gente fecha os olhos e imagina a Sagrada Família de Nazaré, pode ser que venha alguma imagem diferente em sua mente, mas sempre me vem a imagem de uma família que dialoga, que brinca, que sorri junto. Talvez um reflexo da minha família mesmo de casa. A Sagrada Família de Nazaré sempre foi um exemplo de vida familiar e valores que transcendem o tempo. Através da Sagrada Família, a Igreja e a nossa tradição de fé se encontram em uma série de virtudes e ensinamentos que permanecem relevantes e necessários no contexto das famílias de hoje. Então vamos pensar, fazer uma reflexão. Quais são alguns desses valores e ensinamentos que a Sagrada Família de Nazaré nos apresenta? Primeiro que eu queria destacar aqui com vocês é o amor e a união. Em tempos de fragmentação das famílias, o exemplo da Sagrada Família destaca o valor de permanecer unidos, mesmo se vierem as dificuldades e também os desafios. O amor entre os membros de uma família não é apenas afeto, mas é uma disposição de se doar e de servir um ao outro. Eu digo isso a vocês e quem vive uma vida em família, dedicada à sua família, sabe muito bem o que significa isso. Nem sempre a gente quer cuidar, nem sempre a gente quer ajudar, nem sempre a gente quer servir. Não é gostoso toda vez, mas é necessário sempre. Então, às vezes não é só pelo afeto que a gente está unidos, né? Às vezes é pela necessidade de cuidar um do outro, pelo dever sagrado da gente cuidar uns dos outros. Porque senão a gente ia ficar escravo somente da nossa vontade. E aí isso é triste, né? No lugar da gente ser livre para poder servir, a gente ia ficar muito egoístas e aí isso é o fim de uma família, né? Então, o primeiro ponto que a gente aprende com a família de Nazaré é o amor e a união. Um outro ponto que a gente pode aprender de valores, né, ou de ensinamentos que a Sagrada Família pode nos orientar é a confiança em Deus. Tanto Maria quanto José fizeram um caminho de aceitação com grande fé, apesar das muitas incertezas, a respeito do plano de Deus, com as muitas mensagens que ele enviou pelos anjos. Esse ato de fé em Deus lembra pra gente que toda família deve encontrar esperança e direção, mesmo nas situações de confusão e de medo. Daí então, minha gente, a oração. Confiar em Deus, que é esse segundo ensinamento que a gente aprende com a Sagrada Família,
deve nos orientar à oração. A confiança em Deus a partir da conversa, do diálogo com o Senhor, da leitura da palavra de Deus. É nos momentos fortes de oração que a gente vai compreendendo os desígnios, as vontades de Deus, né? E a gente vai entendendo também que a vida em família é vontade de Deus, portanto, a gente precisa aprender a viver assim, do jeito como Deus gosta, como irmãos. Um outro ensinamento que a gente pode retirar está resumido em trabalho e simplicidade. José e Maria são figuras fortes nisso daí, como um carpinteiro e também como dona de casa. José e Maria, assim, representam uma vida de trabalho e de simplicidade. A vida da Sagrada Família convida a todos nós a valorizar o trabalho honesto e a importância da humildade, reconhecendo a dignidade das tarefas diárias e no cuidado com os entes queridos. Um outro ensinamento bonito que a gente retira da Sagrada Família é a educação à fé. Jesus foi alvo desta educação. Ele cresceu num ambiente onde lhe foram ensinados valores e fé também. A Sagrada Família é para nós um testemunho da necessidade urgente de educar as crianças na fé, bem como no amor ao próximo. Afinal de contas, não se separa o amor da fé. Desse jeito, a gente formará as crianças nos valores cristãos que vão guiá-las por toda a sua vida. Não devemos esquecer que Jesus, em seu tempo, recebeu esses ensinamentos e esses valores. Valores de amor, valores de fé, e isso ensinaram a formar o homem que a gente viu. E quem ensinou primeiro a Jesus foi sua família. Cabe então a reflexão, né? O que será que nós estamos ensinando para os pequenos? Ou o que será que estamos ensinando uns para os outros na vida em família? Educação na fé é muito importante para a gente viver essa missão. Quinto ensinamento que a gente pode retirar da Sagrada Família é o refúgio e a proteção. Maria e José cuidaram de Jesus na sua vulnerabilidade, quando ele ainda era bem pequenininho, ao ponto deles fugirem para o Egito para poder proteger o menino. Esse aspecto de proteção familiar hoje é essencial. Quando muitas famílias enfrentam situações de perigo ou de instabilidade, o refúgio e a proteção de uns em relação aos outros é muito fundamental. O mundo anda difícil, viu? Mas se a gente se protege, se a gente cuida um do outro, como deve ser em uma família, então aí a gente está preservando o melhor de nós em nossos familiares. Isso é muito importante, gente. Proteger as crianças e proporcionar para elas um ambiente seguro é uma das maiores responsabilidades que os pais têm. Os pais devem assumir essa responsabilidade, não terceirizar a educação, mas trazê-la realmente como uma orientação para seus filhos. Pensar que aquelas crianças que olham para nós o dia inteiro dentro de casa, elas estão aprendendo o tempo todo com a gente. Então é dever dos pais. Se os seus filhos serão boas pessoas, deve ser primeiro a responsabilidade de vocês. Se você não quer um filho violento, não seja violento. Se você não quer um filho ou uma filha que chamem muito palavrão, que sejam grosseiros, não deem esse exemplo dentro de casa. O monitoramento, por exemplo, nas redes sociais, se tornou um desafio muito grande para os pais no cuidado dos seus filhos, mas é tarefa. Tanto quanto colocar os meninos para tomar banho na hora certa, para comer na hora certa e também estudar, é um dever dos pais organizar, orientar a brincadeira dos filhos, para que eles não se percam nos perigos que a internet pode promover. O modelo da Sagrada Família, como nos é ensinado pelo magistério da Igreja, revela para a gente algumas coisas bem interessantes. Olha, um exemplo, a encíclica do Papa João Paulo II, de 1981, a Familiaris Consortio, enfatiza desse jeito: a Sagrada Família é um exemplo de uma comunidade de amor e de solidariedade para todas as famílias. Bonito, não é não? Também a encíclica Amoris Laetitia, do Papa Francisco, de 2016,
faz para a gente, a partir das palavras do próprio Papa, um convite a olhar para a Sagrada Família como referência para enfrentar os desafios de hoje da vida familiar, destacando para isso a paciência, o diálogo e o perdão. Isso é muito importante para quem vive em família, principalmente em relação aos seus filhos. Paciência, diálogo e perdão. A gente ainda tem também o Catecismo da Igreja Católica, que enfatiza que Jesus viveu obediente a José e a Maria, demonstrando a sua humildade e obediência de filho, que com certeza ele tinha em relação também ao Pai. A gente encontra isso nos números 531 a 534 do Catecismo da Igreja Católica. Ele também ressalta que a Sagrada Família é um modelo de vida comunitária e uma escola das virtudes cristãs. Já o Papa Leão também falou a respeito das famílias, viu? De acordo com o Papa Leão, que disse em uma audiência no mês de setembro ainda desse ano, ele falou assim nesta conferência: a Sagrada Família é como um dom e uma tarefa. É essencial promover a corresponsabilidade e o protagonismo das famílias na vida social, política e cultural, fomentando sua valiosa contribuição na comunidade. Em cada filho, em cada esposa ou esposo, Deus nos confia ao seu Filho Jesus, à sua mãe Maria, como fez com São José, para sermos juntos com eles base, fermento e testemunha do amor de Deus entre os homens. Para sermos igreja doméstica e lar, onde arde o fogo do Espírito Santo, espalhando seu calor a todos e convidando-os a essa esperança. Bonito, né? Ele falou muito mais a respeito das famílias, né? A partir da Sagrada Família. E aí eu peço que você também dê uma pesquisada neste encontro que o Papa fez, foi a audiência dele no dia 19 de setembro deste ano 2025, lá no Vaticano, com os participantes do Encontro Jubilar, promovido pelo Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, para debater sobre o futuro da família. E é muito interessante o diálogo que eles têm, inclusive as falas do Papa Leão XIV. A gente aproveita este ano, finalzinho deste ano, que está terminando, onde a gente celebrou desde o comecinho o ano jubilar da esperança, para dar à família um significado cristão muito forte que anda se perdendo por aí, libertando todo mundo dos grilhões da escravidão do pecado. Que as nossas famílias possam redescobrir a espiritualidade que conduziu tantos santos e santas à felicidade verdadeira. Famílias que, unidas no amor de Deus, procurem imitar a Sagrada Família na sua essência original, modelo de vida cristã e fonte de inspiração para todas as famílias, destacando alguns valores como unidade, amor, fidelidade e abertura à vontade de Deus. Em um outro episódio aqui do nosso podcast, eu já falei um pouquinho rapidamente a respeito da própria família de Jesus, que não parece uma família assim tão tradicional. Afinal, José é pai não biológico de Jesus e casou-se com sua esposa já grávida. Então, eles não seguiram bem à risca as orientações sociais que a gente está acostumado. Inclusive, algumas dessas orientações encontradas na palavra de Deus, não é? Porém, o próprio Jesus, intervindo no mundo, amando de Deus Pai, veio numa hora e de um jeito que ele quis, de acordo também com a nossa natureza humana. José e Maria não deram um exemplo de seguir tradições antigas pura e simplesmente. Eles deram significado à tradição. E o significado maior é o amor. José acolheu a sua esposa com amor. Ele amava esta mulher e não deixou que as convenções sociais fossem maiores do que o amor que ele sentia por ela. Tanto que quando ele pensa em fugir, na hora em que ele percebe a sua esposa grávida, ele não queria que ela morresse, mas ele assumiria a culpa de uma gravidez fora do casamento.
fugindo, ele diria a todos que quis Maria, mas não quis o filho que possivelmente ele teria ajudado a fazer dentro dela. E aí o anjo vem, como vontade de Deus, e pede que ele assuma a sua esposa. Imagina, pessoal, um homem que tomou a sua noiva, né, e estava com o casamento marcado, com tudo organizado, e ela aparece grávida, né, diante da comunidade. Certamente José e Maria ficaram falados. Foi uma família que ficou ainda com alguma fofoca em torno deles por causa da gravidez misteriosa de Maria antes da hora, né? No entanto, ele assume esta criança e vive também como um refugiado. Sai também de sua terra por causa de seu filho. Tem tantas pessoas que vivem suas realidades familiares diferentes. Cada família é uma. Mas o que a igreja verdadeiramente orienta, e a gente vê isso a partir da palavra de Deus, é que independente dos laços sanguíneos, a família seja unida pelo laço do amor. E é este o convite que eu te faço neste último episódio do nosso podcast desse ano de 2025. É que você volte para a sua família. Volte o seu olhar, o seu coração à sua família. Nem sempre tem sido um lugar de paz, pode ser que não seja um lugar muito receptivo para você, mas é a família que Deus colocou para que você nascesse. O que será que de bom você pode aprender aí? É interessante que você reflita sobre o amor com que seus pais te cuidaram. E se faltou amor, o que será que aconteceu? Será que também eles não foram feridos de alguma forma? Olha, na maioria das vezes, quase ninguém tem culpa. É sempre alguém que fez o mal ou agrediu porque foi ferido por alguém que também lhe fez mal e lhe agrediu. Vamos refletir um pouquinho sobre isso e, se a gente tem um pouco mais de consciência, aprender com os erros possíveis que os nossos familiares cometeram para a gente não fazer mais. E em honra a eles e em honra ao dom de Deus que é a família, tentemos construir nós mesmos um ambiente gostoso, um ambiente de paz dentro da nossa casa. Pode ser que seja difícil, mas a família de Nazaré, que mesmo sendo não ideal, conseguiu transformar esse projeto em algo ideal e real, onde aconteceu amor, fidelidade, respeito, coragem, e Cristo se tornou o homem que se tornou porque teve o pai e a mãe que Deus escolheu. Deus não poderia ter escolhido o pai melhor para Jesus. José foi um homem que amou. Amou a sua esposa, amou o seu trabalho, amou o seu filho. Garantiu a vida de Maria, ensinou um ofício para Jesus, ensinou valores para que esse menino se tornasse o grande homem que foi. Maria também não poderia ter sido outra, a mais bem escolhida para ser a mãe de Jesus. Desde antes do seu nascimento, foi reservada por Deus para ser a mãe de Cristo e preservada do pecado, foi alguém toda de Deus. Sem dúvidas diante do anjo, ela apenas quis saber como aconteceria a graça do menino Deus chegar ao mundo. Depois, a gente encontra em Jesus, como a gente falou no início, obediência. Uma obediência corajosa que, mesmo amando tanto seus pais, não teve medo de assumir a sua vocação e saiu ao mundo para evangelizar, para cuidar deste mundo, para tornar este mundo o reino de Deus. Pelo menos tentou apresentar esse projeto, colocando em sua própria vida o reino, de modo que a gente hoje se sente tocado, se sente acolhido e se sente também participante deste reino de Deus. Final de ano chegando, o nosso último episódio do ano, e eu desejo a você um Natal cheio de paz e cheio de muito amor na sua família. Que Deus, a partir da Sagrada Família, abençoe cada lar que escuta esse podcast, abençoe cada membro da família que escuta esse podcast, a fim de que vocês cresçam no amor. Não olhem para o presépio da mesma forma como vocês olharam antes. Olhem agora como este ambiente da recepção da graça de Deus, da simplicidade e da coragem de se amar. Arriscaram tudo para estar num lugar insalubre, para fazer nascer o amor no mundo.
e fizeram muito bem. Que cada vez que a gente olhar para a Sagrada Família, a gente tome para o nosso coração verdadeira inspiração de viver o amor. Coragem, meus irmãos. Não tenham medo da vida em família. Se você sente no seu coração a vocação de ser mãe, de ser pai, de constituir uma família, assuma isso com muito amor. Dê tempo ao tempo, cuidado no seu namoro, cuidado no seu noivado, cuidado no seu casamento. Vamos viver assim o amor em família para a gente construir um mundo cada vez mais bonito. E aí, topa fazer esse projeto? Vamos juntos? Mas espera aí, o nosso podcast não acabou não. Eu quero agradecer de coração a você que está me escutando e que já vem me escutando desde muito tempo. Agora a gente vai entrar em férias, vamos descansar um pouquinho e vamos nos organizar para, se Deus quiser, em janeiro ou fevereiro, já estarmos de volta com próximos episódios, com novidades maravilhosas. E até lá, fique muito, muito, muito bem acompanhado na presença de Deus e rezando por nós. Esse ano para mim foi muito intenso. Mudei de casa, passei por acidente, tive o susto da minha mãe, mas assim, tô aqui, tô feliz. A Ariane também tá aí passando por transformações na sua vida. E minha gente, obrigado de coração por estarem conosco nesse caminho. Espero que esse podcast, ao longo desses 4 anos de existência, tenha feito você crescer de alguma forma na fé. Aqui a gente vem se despedindo, dando esse tchauzinho, esperando por vocês no ano que vem. Então rezem por nós para que dê tudo certo, tá bom? E aí, prontos para viver essas férias maravilhosas e a gente se encontrar no ano que vem? Vamos juntos?